Meus irmãos, o tema da meditação hoje é Minha graça te basta. Por quantas vezes nós já não nos sentimos fracos, sem vigor, impotentes de seguir na caminhada cristã? Quantos de nós não lutamos com problemas de saúde, problemas na família, criação de filhos, vários tipos de problemas que nós nos sentimos fracos, sem vigor, sem disposição, talvez até abandonados por Deus, porque temos orado a Deus e a situação não muda. Isso vai minando a nossa energia espiritual. Porque há um conceito errado no evangelicalismo de hoje, que é hora que dá tudo certo, hora que melhora, hora como se a oração fosse um botão que eu pudesse fazer Deus acordar ou funcionar. E às vezes você ora e a situação externa não muda. Às vezes você ora e as circunstâncias aparentemente externas não mudam. E daí? O que você faz? Onde você firma a sua mente? Você que tem ouvido, talvez, espero que não, mas muitos pregadores na internet que falando que você pode exigir isso de Deus, que você pode determinar isso para Deus, com base em quê que nós podemos fazer isso? É uma afronta para Deus. Com base na palavra, ninguém determina nada para Deus, ninguém exige nada de Deus, ninguém coloca Deus contra a parede e ordena que Ele faça. Quem somos nós para fazer isso? O outro extremo disso é, eu nem vou pedir, nem vou orar, porque Deus sabe, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar quieto. Nós temos que chegar no meio termo, que é o equilíbrio que a palavra de Deus nos mostra, que é o que nós vamos aprender hoje. A convicção de fraqueza, quando você se sente totalmente incapaz diante de um problema que você tem na sua vida, seja ele qual for, irmão, saúde, filhos, financeiro, que você tem enfrentado um problema. Diante da necessidade que às vezes você chega diante disso e você se sente incapaz, fraco, fala, eu não tenho mais força, não sei mais o que fazer, estou fraco. Essa sensação é boa ou é ruim? Depende. Se ela te levar a orar e a se aproximar de Deus, ela é ótima. Porque Deus usa isso. Agora, se por causa disso você fala assim, não compensa servir a Deus, eu vou tentar resolver as coisas do meu jeito, essa sensação é horrível. Porque você está se afastando do Criador. Você está querendo dizer, Deus não fez o que eu quero, então eu também não quero mais Deus. Como se fosse uma birra de adolescente. Quando os filhos pedem uma coisa, a gente não faz, fala, então também não quero ser seu amigo. Mas a palavra de Deus traz o equilíbrio para nós. Porque Jesus fala que todo ser humano é incapaz de seguir a Deus, de amar a Deus. Se nós lermos lá Romanos, você vai ver, não há ninguém que busca a Deus. Nós somos totalmente desqualificados, incapazes de servir a Deus, de amar a Deus e de buscar a vontade de Deus, se Deus mesmo não fizer isso em nós. O ser humano em si mesmo ele é egoísta, ele só quer benefício próprio. Faz do meu jeito, na minha hora, senão eu não quero. Mas Jesus disse lá no mesmo evangelho de João 15, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. E depois ele começa a tratar de nós permanecermos nele, continuarmos pela graça permanecendo nele para darmos frutos. A convicção, então, de fraqueza sua e minha, ela é boa quando ela nos aproxima de Deus, quando ela nos quebranta, quando ela nos faz, Senhor, eu realmente não consigo. E eu não consigo mesmo, mas eu preciso continuar crendo. Me dê fé, eu quero continuar na dependência do Senhor. Eu quero continuar crendo, mas nem força para isso eu tenho. Mas me dê força, Senhor. Então, quando você se quebranta, e eu também, e nos aproximamos de Deus, bendita é essa fraqueza. Mas quando ela coloca em nós uma guerra contra Deus, então ela não trouxe o benefício. E a vida cristã, meus irmãos, ela é uma aparente contradição, um aparente paradoxo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. João 3, lá, João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós sabemos que o crescimento para Deus é para baixo, ou seja, quanto mais quebrantado, mais humilhado, mais eu cresço em Deus. E agora nós vemos que Paulo fala que ele está se gloriando nas fraquezas. Como assim, Paulo? Gloriar nas fraquezas? O mundo hoje só quer saber de pessoas fortes e independentes, autossustentáveis. E Paulo está falando que ele se gloria na fraqueza dele. Paulo, que era um homem que nós temos como exemplo alguém tão forte na fé, e ele está falando que ele se gloria nas fraquezas dele.
Meus irmãos, é porque a sabedoria do mundo para Deus não vale nada, mas a sabedoria de Deus para o mundo também é loucura. As pessoas com mente natural não entendem isso. Se você e eu formos ler as bem-aventuranças lá em Mateus 5, veja o que Jesus está falando. Bem-aventurados, o que ele começa no versículo 3, bem-aventurados humildes. A humildade para nós, meus irmãos, para muitas pessoas é um sinal de fraqueza, no sentido de fraqueza de caráter. Parece que quanto mais a pessoa ela é pomposa, mais orgulhosa, mais a gente acha que ela é forte. É o contrário, diante de Deus, quanto mais quebrantados, mais humildes, não é cara de humilde, não é comportamento de humilde, é um coração vazio de si mesmo, um coração que depende só de Deus, mais nós vamos receber os benefícios da palavra. E eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10. Esse é o trecho do estudo de hoje. Paulo está falando aqui daquele famoso espinho na carne. Nós vamos tratar um pouco sobre isso. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Como que você vai explicar isso aqui para alguém que não crê no Evangelho? Para alguém que não entende o que Cristo fez, o que nós somos? Isso aqui é o oposto do que a sociedade humana prega. E toda a Bíblia é o oposto. Mas pela graça, você pode entender, eu também, e pela graça Deus pode alcançar a sua vida hoje também. Qual que é o propósito disso? No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo começou falando ali no verso 1 das visões e das revelações que Deus tinha dado a ele. Ele disse que há 14 anos ele conta, verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O contexto que Paulo fala, esse texto primeiro que eu li, de 7 a 10, ele está dentro desse contexto menor do capítulo 12. E Paulo vinha falando, desde a primeira carta, sobre o propósito, ele estava combatendo muitas heresias que falsos mestres estavam contando para a igreja de Corinto, de experiências, falsas experiências que eles tinham, para tentar comprovar isso, uma espiritualidade. Então Paulo ali estava combatendo de várias formas, e uma delas era essa, que ele está falando assim, se vocês querem falar de experiência, eu vou contar a minha. E ele conta que há 14 anos, ou seja, antes de Paulo mesmo ser enviado na primeira viagem, Deus parece que estava preparando o apóstolo Paulo com essa experiência para que Deus já fosse tratando no coração dele a dependência de Cristo, a grandeza de Deus, para que ele fosse usado da maneira correta por Deus. Paulo então fala de uma maneira inigualável a experiência que ele tem com o Senhor. Mas Paulo também não fica na experiência, Paulo começa a falar do como que Deus faz uma coisa e contrabalanceia com a outra para que o nosso coração não fique soberbo, inchado, cheio de si mesmo, contando experiências e nos achando melhores por causa disso. Deus é cuidadoso, meus irmãos, em preservar o orgulho do nosso coração. É isso que Paulo está ensinando. Deus tinha dado uma experiência para Paulo, e agora Paulo, embora fosse Paulo, o apóstolo, que nós tanto somos edificados, ele era um pecador também, tinha um coração propenso ao orgulho, à inclinação pessoal. Então Deus estava tratando disso no coração dele como trata conosco. Olha, não se exalte, não conte isso como vantagem, não pense que você é melhor que ninguém por causa disso. Sabe por quê, meus irmãos? Deus rejeita um coração orgulhoso, seja em quem for. A palavra de Deus fala, se você ler Tiago 4, fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não usa pessoas orgulhosas, Ele quebranta pessoas orgulhosas antes de usar.
Mas a soberba no coração e pode se manifestar de várias formas. O orgulho, eu falei, ele é como uma cebola. Você tira uma casca, ele aparece de novo, ele aparece, ele aparece, ele aparece. Você e eu lutamos contra o orgulho de várias formas. Não precisa nem ter essa experiência que Paulo teve. Qualquer coisinha menor, nós já estamos contando vantagem, querendo nos achar melhor que os outros. E Deus não aceita orgulho no nosso coração, porque o orgulho é uma característica de Satanás, não de Deus. O orgulho foi o que fez com que o diabo caísse. E foi com que ele colocou no coração de Adão e Eva, eu quero ser igual a Deus, eu também posso, e caíram. Eu sei que no seu coração e no meu há muito orgulho ainda para ser tratado. E se nós negamos, já é um sinal de orgulho, porque eu acho que eu não tenho. Nós temos que nos colocar diante do Senhor. Senhor, o meu coração, eu luto de várias formas, em várias áreas, talvez não nas mesmas áreas uns dos outros, mas nós temos que, e até mesmo com experiências lícitas, meus irmãos. Muitas vezes você pode estar se orgulhando de uma coisa que não é pecado em si. Talvez Deus te deu alguns bens materiais, alguma riqueza, e você está se orgulhando disso. Não é pecado ter os bens, mas você pode estar se orgulhando por isso. Às vezes Deus te deu muita saúde, graças a Deus, mas você está se orgulhando disso. Então você pode se orgulhar de coisas pecaminosas em si, mas você pode ter coisas lícitas e usar de forma errada a bênção de Deus. É algum dom que Deus te deu. Nós estamos ouvindo aqui no estudo de 1 Coríntios, todo cristão, Deus deu um dom para servir, você pode estar usando esse dom por um orgulho próprio, para você se achar que é melhor que os outros. Porque você prega, porque você canta, porque você toca, porque você serve, porque você faz isso, porque você faz aquilo, seja lá o que for. Deus combate o orgulho, Deus não permite que isso aconteça no nosso coração, meus irmãos. Então Paulo vai trabalhar um pouco essas verdades aqui também. Algumas verdades que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Deus nos mantém humildes, e graças a Deus por isso, porque nós não nos conseguimos manter humildes. Todo crente tem dificuldades e passa por aflições. Se nós formos pedir para levantar a mão aqui, quem está passando por alguma dificuldade e aflição? Todos nós em algumas áreas. Nem todas as aflições são por causa de pecados que nós cometemos como consequência direta. Nem todos. Nós temos o privilégio de orar a Deus. É outra verdade que nós vamos ver. Nós temos que aprender a nos alegrar com a resposta de Deus. É outra verdade que nós vamos aprender. E nós vamos aprender que a graça é melhor que o livramento. Vamos começar no verso 7. Nós vemos aqui, meus irmãos, nós não sabemos às vezes o porquê das coisas, mas a palavra de Deus nos mostra o para quê. Veja o que a Bíblia diz no verso 7. E para que não me orgulhasse, nós podemos ler assim, com a grandeza das revelações, foi que foi posto um espinho na carne de Paulo. Qual a finalidade que Paulo passou por essas aflições? Para que ele não ficasse orgulhoso. A finalidade de Deus nos tratar, meus irmãos, não é pelo tratamento. Eu não, não tem nada que fazer, agora eu vou escolher aleatoriamente alguém para tratar. Claro que Deus não faz isso. Nós lemos que Deus é um pai amoroso. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Imagine Deus, que é perfeito, fazer isso conosco. Mas Ele sabe onde tratar com cada um de nós. Ele sabe aonde o nosso orgulho está nos arrastando. Ele sabe onde o nosso coração está nos levando. E nós vamos entrar num caminho perigoso de pecado, de orgulho, de autoexaltação. Então, Deus, de alguma forma, cuida, como um pai amoroso, Ele cuida do nosso coração. Não só do nosso físico. Deus aqui está tratando do coração de Paulo. Então Deus não cuida do físico? Cuida também. Mas às vezes, para tratar de nós, Ele precisa tratar no coração e não no físico. Porque era fácil para Deus livrar Paulo de toda e qualquer dor. Como é fácil para Deus fazer isso com qualquer um de nós? É ou não é? Claro que é. Nós cremos num Deus poderoso. Mas a nossa visão não é essa. A nossa visão é curta. Deus tem uma visão perfeita. Então, às vezes, nós focamos tanto na questão das nossas necessidades materiais, das nossas curas, das nossas dores, e nós vamos dizer que nós podemos pedir isso a Deus, é claro. Mas, às vezes, nós não enxergamos que um problema maior está dentro do coração, que é a questão do orgulho, da autoexaltação, da amargura, do ressentimento, seja o que for. E essa experiência que Deus deu para Paulo, esse arrebatamento, Paulo tinha tido muitas outras revelações de Deus, meus irmãos. Paulo foi uma pessoa que mais caminhou próximo com Deus.
Mas nesta questão, quando Deus deu essa visão para ele, isso tinha um risco muito maior dele se exaltar. Augusto Nicodemos até traz para nós um pouco, ele diz assim: imagine você ser levado fisicamente à presença de Deus, que pode ter sido exatamente isso que aconteceu com Paulo, você sentar-se com Jesus no estado de glória, de imortalidade, no corpo da sua ressurreição e conversar, falar da glória eterna, a vida eterna, sobre o que vai acontecer com o Senhor Jesus, e aí Jesus te manda de volta para a terra. Só você... Aí você encontra as pessoas, o que você vai querer falar? Tinha risco ou não tinha? Meus irmãos, por infinitamente coisas menores, a gente já quer contar grandeza. A gente já quer, é porque eu fiz isso, porque eu tenho aquilo. Você imagine Paulo tendo essa experiência, agora ele volta. E aí ele olha, aquela coceira no coração de se engrandecer, de falar, de querer dar uma de... vocês estão aqui embaixo, eu já estou no nível lá em cima. E Deus sabe. Agora, meus irmãos, Paulo... naturalmente, ele deixou outras declarações. Ele chegou a falar que ele era o maior dos pecadores. Mas não é uma declaração que a gente fala, eu sou o maior dos pecadores. Aí o irmão falou, eu também acho, e você fica bravo com ele. Paulo estava falando uma verdade. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo que ele se considerava mesmo. Depois ele fala assim, não que eu julguei ter alcançado, mas eu corro para prosseguir. Paulo nunca estava satisfeito com ele mesmo, o tanto que eu já sei, o tanto que eu... Mas tinha a questão da tendência do orgulho no coração, como todos nós temos. Agora, lá em Atos 9, quando Paulo é recém-convertido, né? A gente imagina Paulo já o apóstolo, mas você imagina Paulo recém-convertido? Aí lá em Atos 9,16, Deus já fala para ele, eu vou mostrar como importa sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo traz essa experiência de sofrimento por amor a Deus. E não só aqui, em todas as suas cartas, nós lemos esse testemunho que ele traz. Então, no verso 7, nós aprendemos isso. Ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Se a gente for ficar pregando sobre que espinho é esse, todo mundo fica querendo saber o que era, e fica especulando. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, muitos irmãos estudaram sobre isso até onde é possível, porque se Deus não revelou, não é o principal. O principal é o princípio de Deus aqui. Tem pessoas que falam que podia ser malária, problema de vista, tentação, problema de saúde, perseguição de algumas pessoas dentro da igreja, para que Paulo sempre tivesse alguém incomodando ele, para que ele não achasse que todo mundo gostava dele. Algumas formas, Deus vai nos cercando, no bom sentido, para trabalhar o nosso coração. Ninguém sabe dizer ao certo o que exatamente era. As pessoas tentam estudar, pegar por outros textos, mas não convém a gente ficar examinando, especulando o que é isso, né? O que nós sabemos é que muitas coisas acontecem na nossa vida, sempre, tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus, né? E muitas coisas acontecem, Deus permitindo que nós passemos por problemas sérios em algumas áreas, porque Ele sabe onde tratar. Ele sabe onde tratar na vida de cada um. Talvez o que você está passando não é o que eu precise. Talvez o que eu estou passando não é o que você necessariamente precisa. Mas Deus sabe as nossas necessidades, as nossas fraquezas, mas todos nós precisamos ser tratados em muitas áreas para nós aprendermos a amar mais a Deus, a amar mais as pessoas, a ter um coração mais misericordioso. O que João Calvino fala desse espinho, ele diz assim, esse espinho sobre o qual Paulo fala, ele estava imerso em veneno letal, mas era um ato especial da misericórdia de Deus, que o Senhor convertesse um instrumento de cura, que por natureza era um veículo de morte. Ou seja, meus irmãos, tudo que Satanás tenta fazer na vida de um cristão é para gerar orgulho. Tudo que Satanás tenta fazer na tua vida e na minha é para gerar orgulho, para nós ficarmos soberbos e esquecemos de Deus. Foi assim o primeiro pecado no Jardim do Éden ou não foi? O que ele falou? Vocês vão ser igual a Deus. Para. Orgulho. Tudo que Satanás tenta nos tentar é para nos tornar orgulhosos. E tudo que Deus faz é para nos tornar humildes.
Então, às vezes, nós passamos por problemas. E Deus usa esses problemas para nos gerar humildade, para nos gerar dependência dele e quebrantamento. Foi assim com Jó ou não foi? Deus mesmo falou no capítulo 1 de Jó que Jó era um homem reto, justo e íntegro. E Deus permitiu que Satanás tocasse só no que Deus permitiu na vida de Jó. O que Jó fala lá no capítulo 42? Bem sei que tudo podes, meu amado, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Meus irmãos, todos os cristãos, homens e mulheres, todos cresceram muito mais nas adversidades do que no tempo de bonança. Deus começa falando em Jó que ele era um homem reto, justo e íntegro. Você fala, pô, Jó já conhece a Deus, absurdo. Aí no final Jó fala assim, eu só conhecia de ouvir falar, depois que Deus tratou com ele. Salmo 119, lá pelo verso 50, 50 e pouco, o salmista diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse mais a tua palavra. E se você ler os homens da Bíblia e os homens da história da igreja, todos eles cresceram, foram muito mais transformados à medida que passaram por dificuldades. Ninguém ficou procurando dificuldade. Hoje eu estou bem, eu vou procurar uma aflição para mim. Não é isso. Elas vêm, meus irmãos. Deus envia, Deus permite. Agora, a nossa reação diante delas é que vai determinar. Quando vem um problema, eu oro a Deus, eu peço misericórdia para Deus, mesmo que com luta, mesmo que lutando, porque nós somos teimosos e orgulhosos, mas nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, trabalha, o que eu posso aprender, por que está acontecendo comigo, qual a finalidade disso, sempre é para nos transformar mais à semelhança de Deus. Então esse espinho, a gente não sabe exatamente o que era. João Calvino mesmo diz, eu entendo que essa frase é a soma de todos os tipos de provações que Paulo experimentava. Matthew Henry diz, independente do que isso era, Deus com frequência tira coisas boas do mal. As censuras dos nossos inimigos podem ajudar a encobrir o orgulho que está em nós. Uma coisa é certa, o que o apóstolo chama de espinho na carne foi um tempo muito difícil para ele. Meus irmãos, espinho aqui não é um espinho de planta. É uma aflição muito grande. Não pense que o Paulo estava mexendo na planta e espetou com espinho, né? Muita gente fala, espinho é simples. Era uma aflição muito grande, a ponto de Paulo pedir 3 vezes para Deus livrá-lo disso. Seja ela o que for, incomodava e assim, causava muita dor para o apóstolo Paulo. Não era uma coisa leve, era uma coisa que ele se colocou isso diante de Deus. Agora, nós vemos por que Deus usou isso. O pastor Granconato diz assim, de acordo com o texto, ao cravar aquele espinho na carne de seu servo, Deus não quis apenas protegê-lo da soberba, mas também quis ensiná-lo. Deus, além de médico, é professor, ele protege do orgulho e ensina a depender dele. Então, meus irmãos, Deus, ele não é só um médico que pode curar a dor, ele também é um professor que nos ensina a superar a dor. E o que Paulo tinha em mente aqui, o que Deus tinha em mente era cuidar do coração de Paulo, não apenas livrá-lo. Porque se Paulo fosse liberto instantaneamente daquilo, ele não teria aprendido o que ele aprendeu. E muitas vezes nós queremos estar libertos da aflição num piscar de olhos. Mas Deus quer nos ensinar através daquela aflição a suportar, a depender dele. Porque se nós não aprendermos, o próximo problema, a situação vai ser pior. Porque eu vou acumulando falta de conhecimento, falta de temor a Deus, e quanto mais vem, mais eu reclamo. Então, Paulo está nos ensinando. Agora, que espinho era esse? Como não tem uma definição, meus irmãos, eu acredito, e com base em outros irmãos também, que propositadamente Deus não permitiu falar qual espinho que é, para que nós possamos aplicar a várias situações na nossa vida. Porque se falasse, só aconteceu exatamente isso com Paulo, então não está acontecendo exatamente isso comigo. Então isso não aplicava a mim, mas não. O que causa dor a você, ao seu coração? O que causa angústia? É a criação de um filho? É o seu casamento? É a situação financeira? É a sua situação pessoal com Deus? Seja lá o que for. Cada um de nós enfrenta lutas terríveis e talvez carregamos há anos dores no corpo, na alma. É isso que Paulo está falando. Independente do que seja, você pode orar a Deus.
Deus pode te livrar disso. Deus tem poder para isso. Mas não quer dizer que Ele vai fazer na hora que você está pedindo e nem que eu. E às vezes nem vai fazer. Na verdade, é claro, meus irmãos, eu já falei, o propósito de Satanás nisso não era... Deus transformou esse propósito, essa situação, num bem. Porque o objetivo de Satanás, com certeza, era usar dessa situação para afastar Paulo, para amedrontá-lo, para causar covardia no coração dele, para causar murmuração. Ah, não dá para servir a Deus. Eu, um servo de Deus, passando por isso, não compensa. Não vou. Se for para entrar nessa situação, eu prefiro nem entrar. Esse é o propósito de Satanás, é nos acovardar, nos falar assim, então não compensa, porque a nossa lógica de servir a Deus é assim, o que eu vou sair ganhando com isso? Como se fosse um negócio. Mas Deus não faz negócio com ninguém. A questão nossa é o seguinte, mesmo que Satanás tente nos acovardar, Deus pega uma situação dessa e reverte. E aí é um tapa na cara de Satanás, fala assim, você achou que ele ia desistir? A minha graça basta na vida dele, ele vai me servir mesmo diante dessa situação, porque eu vou capacitá-lo. Então, meus irmãos, eu sei que nós queremos nos livrar o mais rápido possível, mas nem sempre é a vontade de Deus. Gálatas 6,14, Paulo fala assim, mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo tinha essa luta, eu não quero me gloriar, eu quero só gloriar na pessoa de Cristo, no que Cristo fez por mim. Isso era o que Deus estava ensinando aqui para Paulo e para nós também. No verso 8 ele diz assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Meus irmãos, a aflição era tão grande, que Paulo orou. O texto diz 3 vezes. Nós não sabemos se foi no mesmo dia, na mesma hora, em sequência. A questão é, Paulo colocava isso diante do Senhor, porque isso incomodava. Paulo não se fez um super-herói. Nada me incomoda. Eu sou um crente, nada me incomoda. Não, incomoda. Nós temos dores, nós temos medos, nós temos traumas, nós temos angústias, ansiedades. Nós não podemos negá-la. Paulo não estava negando. Paulo estava abrindo o coração dele diante das pessoas. Falou, eu estou com muito e eu vou orar. Por que Paulo ora a Deus? Porque Paulo sabe que Deus está acima de todas as coisas. Quando você e eu estamos em aflição e angústia, o que nós fazemos? Nós lembramos que Deus está acima do nosso problema? Nós lembramos que isso para Deus não é nada? Nós lembramos que Deus pode mudar a situação e também mudar o nosso coração sem mudar a situação? O fato de Paulo orar a Deus demonstra uma espiritualidade genuína, verdadeira. Que muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos a oração como o último recurso. Eu vou tentar fazer do meu jeito. Se não der, eu aciono Deus. Como se nós conseguíssemos fazer as coisas. Mas a oração tem que ser o nosso primeiro recurso. E o segundo, o terceiro e o quarto. E Deus vai nos ensinando a agir. E Deus vai mudando o nosso coração. Então, Paulo, ele está orando a Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, a liberdade que todos nós temos de orar a Deus pelas dores que você e eu passamos. Qualquer dor que você estiver passando, meus irmãos, ore a Deus. E você tem liberdade. Fala, Senhor, como Jesus orou em Mateus 26, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, faça-se a tua vontade. Nós sempre temos a liberdade de orar. Agora, Paulo não determinou nada para Deus. Paulo não amarrou, Paulo não determinou, Paulo não exigiu, Paulo não fez confissão positiva. Paulo orou. Paulo tinha a visão de que Deus era o pai dele e que Deus estava acima de todas as coisas, todas as situações. E Paulo, então, humildemente, ele ora a Deus. Senhor, o meu desejo é que isso seja afastado, porque está doendo demais. Mateus Henry diz assim, a oração é um bálsamo para toda dor, um remédio para toda enfermidade. E quando somos afligidos com espinhos na carne, devemos nos dedicar mais à oração. A oração é um bálsamo, meus irmãos. Às vezes nós estamos doentes, estamos mal de saúde, e você tenta falar com um médico, com alguém, e você não consegue, você fica aflito. E não responde, e ele não está, ele está viajando, de repente ele te responde. E ele te fala, toma esse remédio, e você fica todo aliviado. Meus irmãos, você pode se dirigir diretamente a Deus, em oração, nas suas dores, na sua angústia. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos tão contentes quando algum médico responde para nós naquele momento difícil, e é bom mesmo, graças a Deus.
Mas pense você como um cristão que você tem acesso ao Deus, ao médico dos médicos, ao Criador, e você pode orar para Ele, da onde você estiver, e Ele te ouve. E Ele vai fazer o melhor para você e para mim, mesmo que na hora nós não entendamos. Nós devemos, meus irmãos, crer e praticar mais a vida de oração. E agora a outra verdade é, verso 9, então ele me disse, Paulo orou, Paulo expressou, Senhor, se for possível, afasta de mim. Agora, nós vemos, meus irmãos, que a verdadeira espiritualidade não é tanto no pedido, é o nosso comportamento quando nós recebemos a resposta. Porque na hora de pedir, todo mundo é fervoroso. E é bom, porque a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus crendo que Ele existe, com fé. Eu tenho que aproximar de Deus crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, e muito mais do que eu peço. Se eu não aproximo de Deus com fé, crendo que Ele pode me curar, eu não estou crendo nele. Então, é dever nosso pedir a Deus com fé, mas a verdadeira espiritualidade é demonstrada quando Deus responde aquilo que nós não esperávamos responder. Que Ele respondesse. E Deus sempre tem 3 respostas, meus irmãos. Ou Ele fala sim, ou Ele fala espera, ou Ele fala não. Mas para um cristão, Deus nunca deixa você no vácuo. Sabe quando você manda uma mensagem, o cara lê e não te responde? Deus não faz isso. Deus, às vezes, Ele fala, espera, eu ouvi tua oração. Ó, eu sei que o que você está pedindo não é injusto, não é nem pecaminoso, mas não é o melhor para você. Ou, às vezes, como Tiago fala só, vocês estão pedindo, estão recebendo, vocês estão pedindo mal. Às vezes, nós pedimos mal mesmo, como criança. Então, Deus não vai conceder. Às vezes, o nosso pedido não é em si pecaminoso, mas não é o melhor para nós, porque nós não temos visão da vida. Não era pecado Deus afastar isso de Paulo. Mas Deus falou assim, Deus não falou, Paulo, o que você está pedindo é pecado, irmão. Não vou fazer. Paulo falou assim, eu tenho uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, oração, meus irmãos, não é uma forma de manipulação de Deus, como muitas pessoas ensinam por aí. É só orar que vai dar certo. É só orar que vai resolver. É só orar que vai fazer isso. É só orar. E agora? E podemos pegar outros textos. Paulo orou e Deus falou assim, não é isso que é o melhor para você. Aí você vai falar o quê? Olha o que Calvino diz. Daí, quanto ao objeto da sua oração, não pode haver dúvida de que foi ouvido, ainda que a oração fosse rejeitada quanto à forma expressa. Por isso, nós somos admoestados a não ficarmos desanimados quando Deus não atender ou não satisfazer nossas solicitações, como se nossos esforços tivessem sido em vão, pois sua graça deve ser-nos suficiente, ou seja, nós não fomos abandonados por Ele. Meus irmãos, a maior resposta de Deus para Paulo foi a resposta que falou assim, eu vou continuar com você. Deus não abandonou Paulo. Embora Deus negou o que Paulo pediu, Deus não abandonou Paulo. Quer graça melhor que essa? Porque Deus falou, Paulo, eu não quero mais ouvir você não. Se o senhor está pedindo coisa, não. Ele falou, Paulo, eu sei que para você, no momento, isso seria o melhor, mas eu tenho coisa mais profunda para você. Eu vou permanecer te capacitando ainda mais para passar por isso. Nós não sabemos o que o Paulo falou, e ele me disse. Calvino mesmo fala, não está claro se a resposta veio por intermédio de um oráculo especial, mas isso é de pouca importância. Ele diz assim, porque Deus nos responde quando nos fortalece interiormente por intermédio do seu Espírito e nos sustenta através de seu conforto, de modo a não renunciarmos a nossa esperança e paciência nele. Ou seja, nós que, pela graça, temos o Espírito de Deus, nós somos confortados e nós somos encorajados. E nós sabemos, Deus está comigo, Deus me deu um conforto em meio a isso. Eu sei que eu orei por isso, mas a situação não mudou. Mas agora o que mudou foi meu coração. Eu estava tão desesperado, estava tão aflito, e Deus está me dando uma paz. Deus está me dando um coração firme nas promessas dEle. E Deus está me aproximando mais dEle. Eu estou me tornando mais dependente com Ele. Eu estou relacionando melhor com Ele. Isso é uma resposta de que Deus está te aproximando dEle através de uma aflição. Observe isso, meus irmãos. Embora Deus tenha negado, Deus não o abandonou.
Se Deus negasse e abandonasse, você ia duvidar do amor de Deus. Mas Deus negou porque Ele tinha algo melhor. Mas Ele não abandonou Paulo, Ele não abandona você, Ele não me abandona. Porque Ele prometeu. Se nós lermos lá em Mateus 28, fala assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, meus irmãos, que é a coluna de todas as outras. Que se você pensasse assim, Deus pode estar comigo em uma situação ou outra, você ia ficar inquieto. Mas Deus falou assim, eu estarei convosco todos os dias. Em Hebreus 13, 5, ele cita até uma frase do Velho Testamento, que ele fala assim, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Veja a promessa de Deus de estar sempre com o seu povo, guiando, consolando, confortando, estimulando, permitindo que você chore, que você ore, mas te revigorando, te ensinando e a me ensinando a confiar mais nele. E o texto que o Gabriel leu em Filipenses 4:9 diz assim, o meu Deus há de suprir cada uma de suas necessidades segundo a gloriosa riqueza que é em Cristo. Foi Paulo mesmo que disse isso. Deus vai suprir todas as suas necessidades, não é só materiais, emocionais, espirituais, todas, em Cristo. Cristo é tudo que você e eu precisamos. A graça de Deus, que é o próprio Cristo, é tudo, esse relacionamento mais íntimo com Ele, é tudo isso que nós mais necessitamos. E eu sei, meus irmãos, que diante da aflição, a primeira oração nossa é para que Deus nos liberte. É natural. Mas tem hora que você entende. Eu não sei se Deus vai me libertar disso um dia, mas eu estou experimentando uma vida tão profunda com Ele, que eu até esqueci dessa outra dor. Ela se tornou menor. Ela se tornou menor. Não que eu não sinta mais nada, mas que agora eu estou mais contente. E o poder de Deus se aperfeiçoa nisso. Então, no verso 9, nós vemos aqui, Deus respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Deus, meus irmãos, vem aonde? Nas pessoas que foram esvaziadas por Deus, naquelas pessoas que estão fracas em si mesmo, que falam assim, eu não consigo, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu sou alguém totalmente dependente do Senhor para tudo. Eu não tenho condições de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cristão. Eu murmuro facilmente. Senhor, eu achava que eu fosse melhor. Até então eu achava que eu pudesse ajudar em alguma coisa. Senhor, mas eu sou fraco. O meu coração é enganoso, é pecaminoso. Senhor, eu sou totalmente fraco, eu sou totalmente dependente. Eu não tenho um centavo para te dar, para ajudar na salvação. Não tenho, Senhor. E quando nós chegamos a esse ponto, que é Deus mesmo que nos leva, então aí sim, nós estamos fracos, sem força. É como você ouve falar de pessoas que vão salvar vidas, vão salvar pessoas se afogando. Eu falo, enquanto a pessoa está com muita força, é difícil tirar ela da água. Porque ela quer te ajudar, ela agarra em você. Tem hora que a pessoa já está tão fraca, é aí a melhor hora para tirar. Porque ele não vai atrapalhar em nada. Então Deus faz isso com a gente. Quando a gente está se sentindo muito forte e se debatendo e tentando, nós atrapalhamos demais o processo. Então, às vezes, Deus quer nos levar à nossa mais profunda fraqueza, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós, para que nós possamos dar toda a glória e todo o crédito somente a Ele, numa criatura de dependência. Nicodemos diz assim, é preciso mais poder espiritual para ser um crente contente do que uma pessoa que faz sinais e prodígios. É preciso de muito mais poder, meus irmãos, de Deus na nossa vida, para nós sermos um cristão contente em toda e qualquer situação, como Deus ensinou a quem? A Paulo. Por que Paulo fala em Filipenses, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação? Ele aprendeu, meus irmãos, porque Deus foi dando essas experiências para ele, porque ele falou, eu sei ser exaltado. Quando eu sou exaltado pelas pessoas, eu não estou me orgulhando, porque Deus já me levou lá na fraqueza. E lá na fraqueza, Deus sustentou meu coração para que eu não murmurasse. Então eu estou feliz em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, sei ser humilhado. Podem falar bem de mim, podem me perseguir, pode ter pessoas que não gostam de mim. Eu não vou ficar depressivo por causa disso. Pode ter pessoas que me elogiam, eu não vou ficar soberbo por causa disso, porque eu fui aprendendo a duras penas que a vida é só por causa de Cristo, que tudo é graça de Deus.
e que todas as situações, se Cristo for tudo em mim, eu posso ter alegria nele, mesmo diante de situações tão adversas. É esse poder que eu e você precisamos, meus irmãos. É o poder de Deus na nossa fraqueza. Deus quer nos levar totalmente a depender dele, a parar de querer buscar alguma coisa dentro de nós. Eu consigo, eu sei, eu posso, eu já tive alguma experiência, eu já fiz mais isso. E a gente vai tentando, de alguma forma, criar condições para nos vangloriarmos. E a verdadeira espiritualidade, então, é demonstrada aqui. Quando Deus fala assim, Paulo, não vou fazer isso. Mas por amor a você, a minha graça vai te capacitar. E o que Paulo fala? Na metade do verso 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Meus irmãos, isso é graça de Deus ou não é? Paulo pediu e ficou falando, acho que Deus vai fazer. Porque, vai me ajudar bastante. Vai facilitar as coisas para mim. E Deus podia fazer isso aqui, mas Deus, sabendo de todas as coisas, falou, Paulo, não é isso. E aí Deus capacita. A própria resposta de Paulo já é um sinal do poder de Deus na vida dele. Porque se Paulo ainda estivesse cheio dele, ele fala, não, senhor, pera lá, acho que o senhor não entendeu. Acho que o senhor não está conhecendo direito a situação. Mas Paulo falou assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Agora, para quê? Porque Paulo queria ficar lá se tendo autopiedade dele mesmo? Claro que não. Ele fala assim, para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele está falando assim, eu quero estar revestido do poder de Deus. E agora eu estou começando a entender que quanto mais fraco eu estou, mais o poder de Deus se atua em mim. E mais a glória vai para Deus. É isso que eu quero. O raciocínio de Paulo é esse. Bom, se para o poder de Deus ser mais forte na minha vida e me capacitar a servi-lo, eu tenho que ser mais fraco, Senhor, eu vou me gloriar nisso, porque isso é uma obra de graça do Senhor na minha vida. Matthew Henry diz assim, meus irmãos, quando Deus não remover nossas dificuldades e tentações, se contudo Ele nos der da sua graça, nós não temos motivos para reclamar, nem para dizer que está agindo de maneira injusta conosco. Aí ele diz assim, é um grande consolo saber, quaisquer que sejam os espinhos da nossa carne, que tenhamos que suportar, que a graça de Deus nos basta. Meus irmãos, confie na graça de Deus, confiemos na graça de Deus. Senhor, eu posso orar por situações. Paulo orou, nós podemos orar a Deus. Mas, Senhor, sempre colocando, Senhor, se for da tua vontade, faça a sua vontade e me capacita a receber a tua resposta com uma alegria maior do que eu possa ter. Senhor, faz essa experiência em mim, porque nas questões espirituais, meus irmãos, todos nós somos fracos, todos nós temos que encarar essa realidade. Nós precisamos estar cientes das nossas limitações, nós precisamos deixar que essa consciência de humildade e autodesconfiança cresça em nós. Não confie em você, não confie em mim. Assim nós podemos aprender sobre a nossa necessidade de depender de Cristo, nosso Salvador, a cada curva do caminho, a cada acidente que nós achamos que foi um acidente, mas que Deus está guiando a nossa vida, para que nós possamos descobrir na prática que a graça de Deus basta sobre a nossa vida e de que Deus quer de todas as formas nos aproximar dEle, aprender a confiar mais nele, a descansar mais nele. Paulo não abandonou Cristo, Paulo se aproximou. Deus aproximou mais Paulo de Cristo. E a maioria dos cristãos, meus irmãos, acreditam a sua experiência com Deus mais aos momentos de aflição do que aos momentos de bonança. J.I. Packer, num livro que eu citei no boletim do domingo passado, chama Força na Fraqueza, ele conta, eu não vou ler para os irmãos por causa do tempo, mas ele conta, ele era um teólogo puritano, protestante, ele conta dos problemas sérios de saúde que ele teve. E que ele chegou a orar para Deus, para que Deus pudesse livrá-lo. E Deus não fez isso, mas Deus usou essas coisas para ensiná-lo a se aproximar mais dele. Ele conta, no livro que ele escreveu, ele conta um depoimento de que isso aconteceu na própria vida dele. Nós somos chamados a depender de Cristo. E por fim, meus irmãos, no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo parece que está louco. Paulo, como assim, Paulo? Prazer nas fraquezas, nas injúrias. Você gosta de ser injuriado? Você gosta de passar necessidade? Você gosta de perseguição? Você gosta de angústia? Não, eu não gosto disso. Eu não fico atrás disso. Mas eu sei que elas virão. E eu sei que toda vez que elas vêm, o poder de Deus aumenta na minha vida.
Eu sinto prazer nessas coisas. Não somente nelas por elas mesmas. Isso seria uma doença mental. Mas ele está falando assim, é que toda vez que isso acontece, eu vejo que o poder de Deus é muito mais abundante em mim. Por isso que ele fala assim, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Paulo passou por tudo isso, meus irmãos. Paulo passou por tudo isso e muito mais. Se você ler a história do apóstolo Paulo, que ele relata nas cartas dele, quanto esse homem sofreu por amor a Cristo, quanto Cristo capacitou ele a suportar essas coisas, ao ponto de lá em Romanos ele falar assim, nem a morte, nem a perseguição, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esse mesmo homem que falou isso. John Piper diz assim, esse é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão. Qual que é? Mais contentamento nele, menos satisfação no mundo. Vou repetir, John Piper diz assim, esse é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento humano. Mais contentamento em Cristo, menos satisfação no mundo. Deus vai nos desarraigando dessa vida, tirando as nossas raízes daqui. Para sermos cristãos, meus irmãos, Augusto Nicodemos diz, como Deus deseja, nós precisamos estar dispostos a renunciar às coisas que nós mais gostamos, às coisas que temos mais prazer. A gente gosta de conforto, do lazer, da saúde, das facilidades, do dinheiro, da família, gosta de todas essas coisas, e não há pecado nisso. Mas, às vezes, Deus tira muitas coisas para que Ele cresça em nossa vida, para que nós possamos mostrar onde está o meu contentamento. Está nas bênçãos de Deus ou está no Deus que me dá as bênçãos? Eu só estou feliz quando eu recebo coisas e quando Deus, porventura, afasta elas de mim? Quando o mensageiro de Satanás vem e quando o esbofeteamento diário começa, é aqui que manifesta o poder de Deus. E ele diz, cristãos submissos, obedientes, perseverantes e resilientes pela graça, suportam isso diante do sofrimento. Meus irmãos, é isso que nós aprendemos aqui. Paulo está falando assim, quanto mais eu vejo que eu sou incapaz, mais o poder de Deus cresce em mim, mais Ele me capacita a viver para a glória dEle. Mesmo em situações adversas, o meu coração é capacitado a não murmurar, a não reclamar, a não ter inveja, a não falar mal, a não blasfemar contra Deus. É só pela graça. O que nós aprendemos com isso então, meus irmãos? Que isso aqui só acontece na vida de um cristão. Se você não conhece a Deus, se você não crê em Jesus, isso aqui é tudo muito estranho para você. Mas você está ouvindo a palavra hoje, seja aqui ou seja pela internet. Esse mesmo Deus que fez isso na vida de Paulo, pode fazer na sua vida também. Ele pode derramar de graça para perdoar os seus pecados, para que você pare de tentar resolver as coisas do seu jeito, para que você pare de tentar conseguir o céu pelas suas boas obras. Você nunca vai conseguir, nem eu. Só tem um jeito de nós sermos salvos, é pedir graça de Deus, derramar toda a nossa confiança aos pés de Cristo. E você que já é cristão, você que já foi salvo por essa graça, você que compreende a palavra de Deus, porque tem o Espírito de Deus, você quer experimentar mais poder de Deus na sua vida? Não vá atrás de morro, não vá atrás de experiência mística. Fala, Senhor, derrama o teu poder, me mostra cada dia mais a minha fraqueza, quebranta o meu orgulho, faça com que eu me esvazie cada vez mais para que o Senhor cresça em mim, para que a tua palavra domine o meu coração, para que eu renda toda a glória e dependa diariamente do Senhor, para que cada respiração que eu dê, eu acredite a tua graça, para que todo dia que eu acordar, não é mais um dia, é mais um ato de misericórdia do Senhor na minha vida. Que se não fosse pela graça de Deus, meus irmãos, nem levantar hoje para vir aqui, nós levantaríamos. Só que nós fazemos a coisa, eu acordo como se, eu acordei mesmo. Claro, ontem eu dormi com saúde, hoje eu não vou acordar? Não, não é assim que funciona. É Deus quem preserva cada segundo da nossa vida. Você está passando por alguma situação bem difícil na sua vida? Tem alguma coisa que te aflige, filhos, casamento, seja lá o que for, doença, saúde? Ore a Deus. Você pode orar para Deus curar isso, para Deus converter pessoas, que nós oramos aqui, para Deus aliviar a dor na sua vida. Não é errado isso, de forma alguma. Deus nos permite, Deus colocou oração para isso, Senhor. Por mim eu queria ser liberto disso, Senhor. Pode pedir a Deus com reverência, com temor, em nome de Jesus, porque Deus nos ouve por causa de Jesus, se você crê nele. Mas esteja preparado para a resposta de Deus. Fala, Senhor, e se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo?
me dê um coração de alegria, sabendo que o Senhor não vai me abandonar, que o Senhor vai me capacitar a passar por isso, que de alguma forma eu vou conhecer mais o Senhor. De alguma forma eu vou ser mais transformado, Senhor, mesmo que eu ainda não entenda. Porque não é fácil, não é que Paulo chegou a essa conclusão instantaneamente, a gente não sabe. Todos nós lutamos para aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente sabe que é verdade, mas é difícil de engolir. Porque nós queremos que fosse do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é melhor. Mas nós temos que aprender a confiar. Falar, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor. E se a situação não mudar, mude o meu coração, independente disso. Me faça crer mais no Senhor. Mas nunca desperdice o sofrimento que você está passando, meus irmãos. Nunca desperdice. Seja ele qual for. Se coloque diante do Senhor durante as aflições que você está passando, porque Deus não te abandona. Tem um irmão do passado, se eu não me engano foi Basílio, no século III, posso estar enganado agora, minha mente pode estar falhando, mas ele diz assim, Senhor, que eu veja os benefícios da aflição das quais o mundo só pensa em fugir. Senhor, que eu veja os benefícios que o Senhor pode trazer através da aflição na minha vida, em vez de eu querer ficar fugindo delas. Porque é nessas aflições que Paulo cresceu, é nessas aflições que todos os homens e mulheres de Deus cresceram, e vai ser através delas que Deus também vai nos dar crescimento, porque vai nos ensinar a confiar mais nele, a depender mais dele. Ore pelas suas aflições, mas não queira fugir delas rapidamente. Porque o que adianta nós escaparmos de uma aflição e continuarmos com o mesmo coração? O que adianta eu ser liberto de uma aflição e continuar com o mesmo coração incrédulo e orgulhoso? O alvo de Deus é trabalhar nossa mente, nosso coração e também nos dar livramento, claro. Entre o livramento e a graça, nós queremos mais o livramento sempre, mas nós precisamos mais da graça. Ore a Deus, oremos a Deus e descansemos no poder dele, porque ele diz, a minha graça ela vai ser fortalecida à medida que você vê que você está impotente, que como você é impotente diante da situação. Mas não é fácil, meus irmãos, para vocês e nem para mim, e nem para ninguém. Mas é o alvo de Deus para nós. Se você é um cristão, Deus pode capacitar a isso e pode me capacitar também. Não é justificativo, falar, é difícil, só aconteceu com Paulo. Não aconteceu com Paulo, não. Porque nós vemos isso na vida do meu próprio pai, minha mãe está aqui hoje. E de tantos irmãos que passaram por sofrimento aqui e passam. Como que Deus capacita pessoas, como Jesus na cruz falou, como Estevão sendo apedrejado, desfrutava de uma bênção com Deus. Nós temos experiências de pessoas próximas de nós, que Deus deu tanta graça que ele suportou problemas sérios de saúde, com o coração mais contente. Eu lembro de uma frase que Martinho Lutero contava, que ele falou assim, eu evangelizava um amigo meu e Deus o converteu e logo depois ele ficou acamado com profunda dor, em estado quase terminal de câncer. E Lutero disse que foi lá para consolá-lo na casa dele. Ele estava de cama. E ele falou assim, eu fui lá para consolar e o meu amigo falou assim para mim, o Deus que você pregou para mim que me salvou, aquele mesmo Deus poderoso que fez a obra, continua sendo poderoso para me sustentar aqui, pode ficar tranquilo. E Lutero falou assim, eu voltei consolado. Fui para consolar e voltei consolado. Não é assim que muitas vezes a gente acontece? Pessoas que estão com problemas muito mais sérios que o nosso, você vai lá todo cheio para consolar, e a pessoa está com muito mais graça de Deus ali, e a pessoa acaba te consolando. Fala assim, irmão, eu estou em paz. Eu queria ser liberto, mas Deus me deu um coração tão grato, que o pedido maior é que Deus aumente esse amor meu por ele.